E vem conferir a crítica do anime Hotel Inhumans. E eu acabei de assistir um anime que lançou na temporada de julho de 2025, chamado Hotel Inhumans. Anime esse que conta a história de um hotel para assassinos. Os assassinos que querem fugir, que querem se esconder, ou precisam meio que de uma proteção à testemunha, pode quase se dizer assim, eles ficam nesse hotel, onde eles vão ter privacidade para poder fazer o que eles quiserem até conseguir abaixar a poeira e eles voltarem para sua vida normal. A gente acompanha os concierges desse hotel. O que são concierges, para quem não sabe, são recepcionistas o que cuida dos principais problemas dentro de um hotel. Quando você pensa nisso, parece ser uma ideia interessante. Eu acho a ideia desse anime muito boa. E a animação eu acho bem acima da média, comparado que é um anime para temporada. Gosto, inclusive, já falando da estética, gosto também das cores e como passa bastante a ideia da espionagem e do assassinato. Acho, inclusive, que eles deveriam ter focado mais em mudar o estilo de animação dependendo qual história está sendo contada. Mas é inegável, ela funciona bem, ela é funcional para um anime de temporada. Mas quando você pensa nisso, você pensa, qual que vai ser a história desse anime? Você vai acompanhar os concierges? Não vai ter graça. Vai ser uma pessoa cuidando dos problemas de um hotel de assassinos? Poderia não ter graça com isso. Então, óbvio, eles não são exatamente... Eles são os protagonistas do anime, mas eles não são os protagonistas das histórias que são contadas. E eu vou explicar um pouco melhor isso. Cada episódio, cada 3 episódios mais ou menos da temporada, que tem 13 episódios, ela acaba tendo uma história sendo contada. Então, durante aquele episódio, aquele núcleo de episódios, eles focam numa história fechada que vai contar ali com começo, meio e fim. A pessoa que é a protagonista da história, ela acaba sendo a protagonista do anime naquele momento. Os concierges são personagens que eles acabam sendo secundários da sua própria história. Essa é uma ideia muito arriscada, ao mesmo tempo que pode funcionar muito bem. Por quê? Porque você faz o seu anime ser episódico, no caso, episódicos, que quer dizer o quê? A história tem começo, meio e fim. Mas como isso afeta a temporada como um todo? Muito pouco. Afeta a história daquele indivíduo em particular que está sendo protagonista. Então, os protagonistas em si, que são os concierges, eles não têm tanta participação forte ali. Eles resolvem situações, eles são meio que agente nessa história, que está conhecendo um assassino novo, e a partir daí, vamos ver o que ele vai fazer. Mas quando o anime tem que dar um algo a mais, quando o anime tem que chegar e mostrar para que ele veio, quando o anime tem que mostrar por que a gente deveria assistir isso, ele parece que ele é um pouco limitado. Por que ele parece limitado? Porque o anime não consegue te mostrar porque eu deveria assistir uma segunda temporada, porque eu deveria continuar acompanhando a história desses personagens, porque os personagens que a gente acompanha mesmo, que são os concierges, eles só são uma desculpa para outras histórias acontecerem. Então esse é o problema do anime episódico. Quando o anime é episódico, você tem que ter muita confiança que aquela história que está sendo contada em cada episódio vai ser tão boa, tão chocante, tão relevante, tão bem escrita, que você vai querer assistir a próxima história. E não é isso que acontece aqui. Em Hotel Inhumans, ele é um anime que você percebe visivelmente que tem histórias interessantes que não conseguem ser completamente desenvolvidas em 3 episódios. Algumas nem interessantes são. Então são 3 episódios que não levam a nada. E já que os concierges não têm desenvolvimento suficiente para você se importar com a história deles, o que acaba acontecendo? Vira episódios desinteressantes, episódios que não cativam, episódios que não motivam, e você como um público acaba se perdendo nessa história. De novo, Hotel Inhumanos é um anime ruim? Não é. Eu acho que ele é mediano no que ele tenta entregar. E ele entrega algo mediano. Ele tinha uma proposta para ser muito melhor como isso. Ele tinha uma proposta de mostrar um hotel de assassinos de uma maneira onde a gente acompanha o hotel em si. O hotel, na minha opinião, quando o anime chama Hotel Inhumans e você coloca os protagonistas como os concierges, o hotel tem que ser o personagem principal da história. A presença dos assassinos dentro do hotel tem que ser o secundário nessa história e eles têm que ser os protagonistas. Quando você usa só o hotel como desculpa para contar histórias de cada assassino que está lá, não é uma ideia ruim também, mas tem que ter muita confiança de novo que essas histórias vão ser tão fortes e tão relevantes que a gente vai querer acompanhar até o final. Eu acompanhei até o final, até pra fazer vídeo aqui. Mas é um anime que ele é completamente mediano. Ele não é ruim porque as histórias acabam não cativando. As histórias acabam não motivando de uma forma que você, como público, vai querer ver todas muito empolgados. Tanto que a última cena da primeira temporada são os 2 concierges conversando. Obrigado pela estadia, eu espero que você volte mais. É como se eles convidassem o público para uma segunda temporada. E eu penso, eu quero uma segunda temporada? Na verdade, a história é assim. Se tiver uma segunda temporada, gostaria de assistir.
Assistiria, vou assistir se tiver. Mas, se não tiver, minha vida não vai mudar em nada. E não vai mudar em nada porque o anime não conseguiu ser relevante o suficiente para eu ficar pensando nele, querer ir atrás dele, ver se tinha um mangá dele, por exemplo, para querer ter mais história, porque ele só conseguiu entregar algo mediano no que ele fez. Com uma animação decente, com uma trilha sonora decente, com bons momentos em questão de história que funcionam. Mas, de novo, não tem nem sequências de ação que empolgam. É um anime de assassino. Poderiam ter sequências de ação que empolgam. Você poderia ter, inclusive, personagens secundários que são recorrentes no hotel, que são mais impactantes pra gente sentir a vibe do hotel. E o hotel não ser um personagem me incomoda muito. Precisava ter personagens no hotel que fossem mais impactantes. O doutor, o cara que fica vigiando, são personagens que deveriam ter mais participação e não tem. No fim, Hotel Inhumans é um anime que tinha um potencial gigantesco se fizesse o hotel como personagem principal e mostrasse como que é viver num hotel com assassinos. Quando você foca em contar a história de cada assassino que passa por lá, e nem todas são bem desenvolvidas e trabalhadas, você tem um anime que tem mensagens que não são bem trabalhadas, não são bem desenvolvidas, não vai a fundo no que é um assassino, pra falar como é que eles sofrem, porque tentam ir pra esse lado de olha como os assassinos sofrem, olha como a vida deles eles têm que largar a vida inteira deles pra chegar onde eles chegam. E então é só um anime mediano, que não vai te marcar, mas talvez, só vai passar o tempo, possa te divertir. E por isso que eu fecho Hotel Inhumans com uma nota 6 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime Hotel Inhumans? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.